E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um pouco diferente, né? Já na academia. E eu já comecei esse vídeo mostrando um treino, porque esse treino é um pouco diferente do que os outros que eu mostrei aqui no outro vídeo do canal. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar nos cards e na descrição. Eu já mostrei os treinos de todos os grupos musculares, né? Superiores e inferiores. E nesse eu resolvi fazer um full body, que é um ou dois exercícios de cada grupo muscular. Então eu comecei aquecendo, que eu gosto de fazer para alongar bem, né? Na verdade, é alongamento. Eu já tinha aquecido antes na bicicleta. E eu sempre gosto de fazer alongamento e aquecimento para evitar lesões, né? E preparar melhor o corpo para começar o exercício. E para os inferiores eu vou começar fazendo leg press, que para mim é o principal exercício pro quadríceps. E eu não pesei tanto na carga de nenhum dos exercícios. Também fiz flexão pro peitoral, principalmente, também envolve outros grupos musculares. E eu não pesei tanto em nenhum exercício para ficar leve, né, e conseguir levar bem o treino até o final. Também fiz a mesa flexora, que é o principal que eu utilizei como de posterior. E pro tríceps, eu resolvi manter o tríceps invertido, que é o que eu mais gosto de fazer. Em todos eu tô fazendo 3 séries de 12 repetições. E para panturrilha, eu fiz esse exercício na escada com 5 quilos. Aí eu faço de um lado e imediatamente eu já troco e faço do outro. E eu fiz isso 3 vezes, então ao todo foram 6 séries desse de panturrilha, que ele é um pouco mais rápido de fazer. E para as costas, então, eu fiz o que eu gosto mais também, que é esse puxar da testa. E pro bíceps, eu fiz a rosca na corda. E depois eu finalizei com abdominal bicicleta. E depois do treino, eu fui mostrar para vocês o almoço, que eu ia fazer panqueca esse dia. Então eu comecei refogando a carne. Eu já tinha colocado alho e alguns temperos, mas foram bem poucos. Aí depois eu fui temperando mais, comecei colocando sal. Depois eu coloquei um pouco de ervas finas. Também coloquei um pouco de açafrão, que eu acho que ele dá um sabor diferente assim na carne. E também coloquei páprica. Como eu gosto muito de páprica, eu coloquei um pouco essa vez. Aí eu mexi, dei uma olhada assim, aí eu pensei, não, acho que tá faltando um pouco ainda, eu vou colocar um pouco mais. Então, páprica e chimichurri são os meus temperos preferidos, são os que eu sempre acabo colocando mais. Depois que eu finalizei essa parte, então, de misturar bem os temperos, eu acrescentei molho de tomate. E depois de pôr todo o molho, eu vi se a umidade era suficiente para cozinhar toda a carne. Enquanto ela foi cozinhando, eu fui fazer a massa. Eu usei 3 ovos, usei farinha de trigo, leite também, esse copo medidor para me auxiliar. E eu vou deixar as medidas exatamente na descrição e nos comentários fixado também. Vou deixar das 2 receitinhas que eu vou mostrar aqui. Então, eu comecei adicionando os ovos. Nem sempre eu lembro de fazer isso, mas é o recomendado de sempre quebrar em um recipiente separado, né, do que vai usar para a receita toda, porque pode acontecer de algum dos ovos estarem estragados.
Eu também adicionei um pouco de sal para temperar um pouquinho a massa. E eu também adicionei 2 xícaras de leite. E esse copo cheio é aproximadamente 2 xícaras. E também adicionei 2 xícaras de farinha de trigo. E eu fui tentando adicionar aos poucos, assim. Mas eu vi que não ia adiantar tanto adicionar tão aos poucos. E eu queria pegar o tempo certinho que ia terminar de cozinhar a carne. Então, no final, eu acabei colocando tudo e fui mexendo bem para ficar uma massa homogênea. E então terminei com a massa. Eu fui finalizar a carne moída. Coloquei um pouquinho de cebolinha, que ela já estava pronta nessa hora. E tinha ficado do jeito que eu queria, mais sequinha. E ficou uma delícia, ficou muito bom mesmo. Então agora eu vou fazer as panquecas em si. E eu coloco só um pouquinho de óleo, porque o teflon, né, dessa frigideira antiaderente é bem bom. Mesmo ele não estando inteiro mais. Ele não gruda fácil, mas eu prefiro colocar um pouco de óleo ainda só para garantir. E eu não coloquei tanto para não ficar uma panqueca tão grossa. E eu fui espalhando, não ficou tão certinho assim, redondinho, porque eu não espalhei na hora, né? Acabou ficando alguns segundos ali. Mas ficou boa da mesma forma. E eu espero ficar mais ou menos douradinha assim, antes de virar. Eu não gosto dela tão dourada, mas também não gosto dela tão branca como vai ficar nessa aí. Porque esse lado que eu olhei pra virar tava bom, mas do outro ela ainda tava um pouquinho mais branca, mas não tem problema. Então eu fui fazendo e colocando no prato que eu deixei ali do lado para facilitar. E aí essa eu não tinha olhado tanto e ela ainda podia ter ficado um pouco mais. Mas eu gosto assim mais branquinha também. Eu prefiro mais branca do que mais passada, né? Mais assada. E deu bastante panqueca. Acho que deu umas 15 panquecas. Pensei que daria menos pela quantidade de massa, mas rendeu bem. E depois disso eu fui montando. No início eu pensei que a carne não ia dar, porque acho que tinha meio quilo ou 600 gramas mais ou menos. E deu mais panqueca do que eu esperava. Então eu achei que não ia dar a quantidade certa. Então nessas primeiras aí eu até coloquei uma quantidade boa. Mas depois eu fui reduzindo bem, porque eu pensei que iam ficar muitas panquecas sem carne. Mas no final acabou sobrando e eu fiz uma panqueca gigante, vocês vão ver. Aí, como eu tinha colocado muito pouco na última panqueca que eu tinha montado antes dessa, coloquei o resto nessa mesmo. E coloquei essa de cima que tava com pouca carne pra compensar, né, as quantidades. E foi esse tanto de panquecas que deu. Deu bastante, eu achei. E aí deu pra gente comer no almoço e na janta. Agora eu vou mostrar um bolo de chocolate que eu gosto de fazer pra vocês. Não foi no mesmo dia que eu fiz esse bolo, mas eu gosto também de fazer de massa pronta e cada um vem em umas medidas diferentes. Mas eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários.
Cada marca de bolo, né, de massa pronta, vem medidas diferentes. Mesmo sabendo que é menos saudável que a massa mesmo que a gente faz, é bem mais prático usar essa massa pronta e às vezes eu não tenho muito tempo de fazer a massa caseira. Então eu prefiro essa massa pronta que é mais prática e ela sempre dá certo. Também usei leite. E ele dá a opção de usar margarina, manteiga, né? E óleo. Eu prefiro usar óleo do que margarina ou manteiga, que tem que ficar derretendo, que não dá pra pôr como tá na geladeira. Então eu acho o óleo mais prático. E aí depois é só ir adicionando a massa. E eu ia adicionando aos poucos também no começo. Mas não faz muita diferença para essa massa ir adicionando aos poucos ou adicionar tudo e mexer, porque ela fica boa de qualquer forma. Todos os bolos que eu fiz de massa pronta até hoje, nenhum deu errado. Então, é uma coisa boa também, porque teve vários bolos e algumas receitas que eu fiz caseiro e acabou dando meio errado, porque às vezes a receita não é tão boa, ou a gente usa ingredientes diferentes. E é ruim, né? Acaba desperdiçando o ingrediente ou não agrada tanto. Então, isso é uma garantia também das coisas prontas. E eu já tinha untado a forma antes de começar a fazer. E eu só fui colocando e levei no forno a 205 graus mais ou menos, mas pode ser 180 se o seu for exato as medidas. E eu deixei por aproximadamente 40 minutos. E depois de 40 minutos ele ficou pronto. E ficou lindíssimo esse bolo. E muito gostoso também. Ele cresceu da forma perfeita, assim, que os bolos deveriam crescer, que nem sempre ficam desse jeito, né? Mas ele ficou lindo, ficou bem brilhoso, bem fofinho por dentro também. E como nesse dia eu tava inspirada, eu também fiz cobertura, nem sempre eu faço, até porque fica mais açúcar ainda. Mas fica mais gostoso. Aí eu coloquei mais ou menos uma colher de manteiga, metade da caixinha de leite condensado. E eu usei o restinho desse cacau em pó que eu tinha aqui. Já tava acabando, então eu resolvi usar tudo. Que ele dá um bom contraste com o doce. E também coloquei um pouquinho de Nescau. E eu fui mexendo bem em fogo baixo pra não queimar, mas mesmo assim acabou grudando um pouquinho ali do lado. E depois que derreteu a manteiga, eu só mexi por um pouquinho de tempo e já tava bom. Depois eu desenformei. E fui colocando a calda em cima e espalhando pra ficar certinho no bolo. E ela acabou ficando bem escura assim por conta do cacau. Então, além de não ficar tão doce, ele deixa uma cor bem bonita na calda.
it away. Now I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away, yeah. Hold up, maybe it ain't that bad. We go from dressed up to undressing way too fast. She sending pics just to me because I get that back. But when we tryna link, you ain't never snap me back. Okay, she wanna go to France, Tokyo and Belgium. Nerd, but I hit it 3 times like I'm Sheldon. Friends be asking about you, but I don't know what to tell them. Cause your mood be changing faster than the weather do in Melbourne. And I swear... E foi assim que ficou depois que eu tinha terminado de colocar. Ficou ótimo também. Me contem nos comentários se vocês gostam de bolo de chocolate, porque eu adoro. E agora eu vou mostrar pra vocês o dia que a gente foi no jantar do Dia dos Namorados. E tava bem frio nesse dia, acho que tava uns 8, 10 graus. E a gente foi no Casarão, que é um restaurante que normalmente é de self-service. Também aos sábados no almoço tem feijoada que é livre. E aí a gente sentou bem perto, assim, da janela, ficava pra rua. E era bem escuro nesse lugar que a gente sentou, então não deu pra mostrar tão certinho. Ficava ou muito estourado ou muito escura a imagem. Mas acho que vocês conseguem ver mais ou menos. Primeiro eu peguei esse prato com coisas frias e o pastel, as coisas mais fritas. E eu deixei passando o cardápio para vocês verem mais ou menos os preços das coisas fora do self-service. E aí eu tô mostrando um pouquinho das coisas que tinha no dia. Achei que tinha bastante coisas. Esse dia a gente foi no Festival de Massas. Se eu não me engano, é R$24,99 por pessoa. Então, um preço bem bom. E as comidas são bem gostosas também. A gente gosta bastante de ir nesse restaurante. E agora eu tava montando o prato com as coisas quentes, que já tinha pego as saladas e outras coisas frias. E eu vou deixar passando o segundo prato que eu peguei. A gente pediu um chopp também, que era bem grandão, inclusive. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até o próximo.